Começando, o Daniela. E aí o pessoal vai chegando. Gente, boa noite para todo mundo que está aí, que está aqui na sala com a gente. Você já me conhece, meu nome é Abner Bosco Neves, e hoje a gente está recebendo aqui a professora Daniela de Oliveira. Ela é professora, ela é coach, ela faz diversos treinamentos na área da saúde, ministra diversos treinamentos aí, né, na área da saúde, tem uma experiência aí larga em liderança, com qualidade. E ela vai falar um pouco hoje com a gente sobre a qualidade no ambiente de trabalho, o que a gente precisa, né, para a gente ter um ambiente de trabalho mais saudável, um ambiente de trabalho mais dinâmico. Daniela, boa noite. Oi, Abner, boa noite. Eu queria que você, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco de você, falasse um pouco da sua carreira, das suas experiências, para o pessoal te conhecer melhor. Eu atuo na área da saúde já tem uns 20 anos, né, com consultoria e treinamento. Né? Antes eu já vinha, meu primeiro contato na área de saúde foi organizando congressos na área da saúde, né? Eventos médicos. E depois de 4, 5 anos, eu comecei a atuar com consultoria e treinamento. Foram surgindo oportunidades, e de forma assim, mesmo sem entender o que estava acontecendo, eu não sabia nem direito o que eu fazia, né? Eu comecei a ministrar treinamentos em empresas e cursos, né? O meu primeiro curso foi o de recepcionista na área da saúde, né? E eu tive muitas turmas no início, naquela época foi 2000, 2001. E a partir daí foi que vieram as consultorias, né? E eu não parei mais. Né? Me apaixonei pela sala de aula, né? Pelo prestar esse serviço às empresas, né? E eu me profissionalizei e atuo como consultora e instrutora, né? Hoje eu tenho um leque de oferta de treinamentos e cursos maior, né? Tenho uma equipe aí de 6 instrutores, né, nas áreas de qualidade, faturamento, né, porque há uma necessidade no mercado, né, de profissionalização muito grande, né, e aí foi surgindo, né, o pessoal sempre me perguntando, né, podia fazer um treinamento disso, daquilo, principalmente, especialmente faturamento, né, e aí eu falei, não, tem que, né, aí conversando com os parceiros e tal, vamos fazer, e aconteceu, já tem uns 3 anos que eu já formo instrutores para poder ministrar esses treinamentos, né. E a gente... Não, pode falar. A gente está aí, só falta você na minha equipe, né, Abner? Opa, é o convite aí. Só falta você, né? Eita, ó. O convite Olha eu que já você fiz. hein? Olha que você. Eu já fiz o convite, só estou esperando. Então vamos lá, com certeza. Ô, Daniela, assim, eu costumo falar, né, nas lives, costumo falar nas nossas conversas, lá nos grupos, enfim, nas nossas rodas, assim, de conversa, nas aulas, que a área da saúde é uma área muito complicada. Talvez é uma das mais complicadas. A gente tem aí pontos muito sensíveis, né? A gente trata com... A gente tem clientes, mas são clientes, pacientes, que ali, muitas das vezes, como eu posso dizer, pessoas que chegam ali com algum problema e tal, e querem ver em nós, profissionais da área da saúde, seja da área assistencial, seja da área do faturamento, que não está diretamente ligado com o paciente, mas seja da área da recepção, que está ali na linha de frente, ali recebendo os pacientes, essa questão da qualidade no atendimento, de receber as pessoas
Porque, assim, o que eu vejo de muita dificuldade é quando a gente fala em qualidade. O que é qualidade? As pessoas, assim, ficam meio perdidas na hora de explicar o que seria qualidade. Alguns falam, não, qualidade é ter um ambiente saudável, mas como que a gente faz esse ambiente saudável? Mas qualidade é a gente receber um bom salário, entendeu? Então, cada um, ninguém, na verdade, sabe explicar como é que é, o que é qualidade no ambiente de trabalho, se você pudesse resumir isso para a gente. Bom, eu acho que está se falando aqui de 2 tipos de qualidade. Aquela qualidade que é percebida pelo cliente, né? Sim. E a qualidade no ambiente que é percebida pelos funcionários, né? Pelos colaboradores, né? Quando se fala em percepção de qualidade, aí torna a qualidade subjetivo, porque cada pessoa tem uma percepção diferente a respeito de qualidade. Verdade. Então, por exemplo, o cliente, cada um tem uma percepção a respeito de qualidade. E essa percepção ele tem pela sua experiência, de acordo com as experiências que ele já teve antes, com aquilo que outras pessoas falam, né? Então, ele compara com aquilo que ele já viveu ou que com alguém disse. Né? Então, depende muito das referências que esse cliente tem, né? Então, por melhor que a gente faça em prestar um serviço, né, existem várias ferramentas que a gente utiliza, a gente sempre trabalhando em questão de velocidade, né, a gente sempre trabalha muito em cima da velocidade de ser o mais rápido e eficaz, né, fazer o melhor no menor tempo possível. Né? É verdade. A gente está sempre buscando isso, e por melhor que a gente faça, sempre vai ter um cliente que vai achar que aquilo não agrada, né? Então, por isso que é importante controlar os indicadores, né, de qualidade e estar sempre buscando... Tem algum microfone aí atrapalhando. Sempre buscando uma maneira, né, de atender melhor esse cliente, né? Isso daí é constante, né? Empresas que têm um departamento de qualidade, que funciona, né, que trabalha com esses indicadores, né, todo mês ou a cada 2 meses, vai trabalhando ações para que possa elevar esses índices de qualidade. Né? E falando de qualidade do funcionário também, né? Cada funcionário tem a sua percepção de acordo com as suas referências. Né? E a qualidade no ambiente, eu posso dizer que depende muito do perfil de negócio da empresa, ele vem de cima para baixo, né? Vem de cima para baixo. É verdade. Depende da alta liderança, depende do líder. Né? Às vezes, o funcionário, ele é até bom, assim, bem qualificado e tudo, né? Mas aí tem uma liderança que vai lá e estraga tudo, né? Estraga o funcionário, estraga o ambiente, faz o caos, né? É verdade. Então, eu acho que tudo começa com a liderança, é de cima para baixo. É verdade. E a gente vê muito isso. A gente até estava conversando esses dias, que às vezes você vê um funcionário muito bom no que faz, e aí você tenta mudar alguma coisa porque acha, ao seu ver, né, que aquilo ali não tá bom, e você acha que o que você acha tá legal, e aí é muito complicado essa questão. Mas me diz uma coisa, e falando, a gente estava falando na semana passada, a gente ia falar sobre recepção e tal, a gente ia falar qual o perfil do profissional recepcionista, porque quando a gente fala em qualidade, na instituição de saúde, a gente tem uma linha assim de pensar muito na qualidade voltada para o cliente. Porque é o nosso alvo, o nosso foco é o cliente. Então, a gente sempre quer prestar o melhor serviço para poder cativar, né? Para poder segurar aquele cliente ali. E aí, a recepção, ela está ali na frente de batalha, digamos assim. Ela está na frente de batalha. E é o cartão de visitas. E aí, quando o cliente ele chega, é a primeira coisa que ele vai ver, a primeira coisa que ele vai ouvir, são as primeiras palavras, primeiro contato com a instituição, com a empresa, vai ser a partir daqueles profissionais que estão ali na recepção. E aí, para você,
qual seria o perfil desse profissional que trabalha nessa linha de frente e como a gente alinha isso com a qualidade? Bom, eu poderia dizer que o perfil do profissional seria gostar de pessoas, né, e tal, né, porque todo mundo fala nisso, né, que tem que gostar de gente. Realmente, quem trabalha com público tem que gostar de gente, né. Se não gostar, né, procura outra área para trabalhar, né, É verdade. tem que gostar. Eu poderia dizer isso, mas vai muito além, né? As empresas, hoje, com tantas crises que a gente passou, e essa remodelagem das empresas, né? As empresas sendo engolidas por grandes corporações, né? Daqui a pouco a gente só vai ter 3 ou 4 aí, né? Dominando o A minha mercado. percepção também é essa. Então, as empresas estão passando por um processo de mudança muito grande, né? E essas grandes corporações investem muito em qualidade, elas têm certificações de qualidade, né? Ou tem ISO 9000, ou tem acreditação, né? E esses indicadores passam a exigir muito do profissional, né? Ele não basta ser só bom, ser uma pessoa legal, ele tem que entender de processos, né, como funciona, né, essa engrenagem, né? E estar disposto a enfrentar as mudanças, porque muda toda hora, muda o sistema, muda não sei o quê, muda o processo, você está trabalhando com uma direção, daqui a pouco a direção muda, né? A gente passou por isso recentemente, né, uma mudança de lideranças aí nas empresas, e aí muda todos os processos e tal. Então, assim, a pessoa ela tem que estar disposta, né, e entender como isso funciona e estar disposta, porque se a pessoa não estiver disposta, ela não vai crescer, ela vai ficar ali estagnada até uma hora que vai vir alguém, né, que o líder vai considerar que é melhor que ela e ela não se insere, né? Então, a pessoa que esteja a par dessas mudanças e dispostos a enfrentar, né, tudo de novo que vem por aí, né? Agora, com esse problema agora que a gente está passando, com a pandemia e tal, né? As empresas estão novamente, mais uma vez, revendo seus processos, revendo suas pessoas, né? E quem está em casa, né, que não está trabalhando, que está buscando trabalho, né, o que está fazendo, né, nessa quarentena, né? Daqui a alguns meses a empresa vai convidar para uma entrevista, vai perguntar assim, o que você fez na quarentena, né? Exatamente. Aí vai falar o quê? Maratonei todas as séries da Netflix. Né? Vai ter gente que vai falar isso. Fez bolo. Fez bolo, fiz várias receitas novas. Que não deu certo. O pessoal vai falar isso aí, com certeza. E aquele tal negócio, a gente que está lidando com muitos profissionais da mesma área, que é o caso assim, aqui do faturamento, você lá com seus alunos, que você sempre bem presente com seus alunos, conversando com eles, e a gente percebe assim, na primeira e na segunda semana que começou esse problema de pandemia, já choveu de mensagem lá no grupo, estou sendo demitido, estou sendo mandado embora, está fechando, está não sei o quê, estou começando a trabalhar em home office, o que eu vou fazer? Eu recebi um montão de mensagem, desesperada, eu preciso fazer recurso de glosa, estou em casa, meus materiais ficaram no hospital, e agora? Não sei. E aí a gente fica assim, porque é uma realidade que a gente não está acostumado. É uma realidade que é nova para a gente. Então, você sai do seu ambiente onde você tem tudo ali, você tem computador, impressora, você tem papel, você tem tudo à sua mão e você vai para sua casa, que muitas das vezes você tem que trabalhar na mesa de jantar. E aí, você fica muito sem rumo. E aí, a gente voltando para o âmbito empresarial, voltando assim, para dentro da empresa, como deve ser o comportamento do profissional, né, diante dos clientes e dos colaboradores, né? Porque a gente lidar com muita gente dentro da instituição de saúde. A gente lidar com fornecedores, com o médico, com a enfermagem, com a recepção, com o pessoal que vem mostrar medicamento e tal. Como é que tem que ser o comportamento desse profissional nessas situações? Postura, né?
E é uma coisa que essa geração da agora precisa aprender muito sobre postura, né? Porque elas não aprendem isso em casa, nem na escola, nem em lugar nenhum, e quando chega na empresa, né? Difícil, né? Então, tem que ter postura profissional, né? Se esse profissional, se essa pessoa, né, que está entrando para o trabalho, não tem referência, tem que criar alguma referência. Por isso que existem os treinamentos, né? Esses treinamentos para menor aprendiz são ótimos, porque detalha tudo, né? A questão de postura, como é que funciona o ambiente corporativo, como você se comportar, né? Como você deve falar, se comportar com a liderança, né? Esse pessoal mais jovem quer lidar com a liderança como se estivesse falando com um amigo, né? Não tem aquela coisa do respeito, né? A hierarquia, né? Não tem, é como se fosse tudo igual e tal. Então, isso é possível aprender, né? E se a pessoa tiver mente aberta, ela vai aprender, né? Vai aprender observando outros profissionais, lendo, estudando, né? Eu sempre tratei qualquer pessoa como se fosse superior a mim. Eu acho que isso já é a base de tudo. Se você tratar qualquer pessoa como se fosse superior a você, com respeito, sabe? Com um olhar diferente, aí já muda, né? Porque muda o seu trato com o seu colega, com o cliente, com qualquer pessoa, né? Então, eu acho que esse é um princípio, assim, fundamental. Tratar o outro sempre como se fosse superior a você, né? E aí você vai tratar com um devido respeito, né, que todos merecem. Com certeza. E você sabe que na última empresa que eu trabalhei, antes desse trabalho que eu faço agora, entendeu? Eu trabalhei com pessoal com jovens, né? Que vinham desses programas, né? Tipo Jovem Aprendiz. Então, eu ficava mais ali na parte coordenando esses jovens, porque sempre tinha, às vezes, lá o máximo era 3, então sempre tinha 2 ou 3 que ficavam lá. E eles faziam esse serviço administrativo, serviço de base. E o que você está falando é bem real, às vezes, porque, assim, esses programas, às vezes, dão o treinamento, ensinam as matérias, né, para eles ficarem, para eles saberem o que fazer dentro da empresa, mas o comportamento, você vê que é um comportamento, assim, que é cru, tá me entendendo? É um comportamento cru, não sabe ainda como se portar, é a primeira experiência. Às vezes a gente tem que ensinar a dar bom dia, né? Isso, exatamente. Chega, dá um bom dia, entendeu? Às vezes eu me pegava na situação de bom dia, tudo bem, entendeu? Porque ainda não tem esse tato, entendeu? E é complicado. E aí, a gente volta para esse tema maravilhoso que a gente está hoje, que é de qualidade, e uma coisa que eu percebo muito, que as pessoas perguntam, as pessoas falam muito também, é sobre ética. E aí, eu até fiz uma live esses dias sobre prontuário médico e sobre essas informações importantes, porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente querendo ou não, passa pela nossa mão informações importantes, informações, digamos, sigilosas, entendeu? Porque a gente tem que manusear esses documentos, a gente tem que arquivar, a gente tem que guardar, a gente tem que digitar, e aí a gente fica sabendo, automático, isso aí é automático, inerente ao nosso trabalho. E aí, como é que fica a ética? Como é que essa ética entra nessa nossa conversa aí sobre qualidade? A ética, ela vem da cultura também, né? A gente, quando no nosso ambiente familiar e na sociedade, né, quando a gente vive, né, os lugares onde a gente frequenta, tudo, a gente, de uma forma indireta, a gente aprende sobre moral, né? O que é moral? Moral é o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e isso diferencia de sociedade para sociedade.
né? E de tempos em tempos também, né? É verdade. O que antigamente era horrível, era inaceitável, hoje já é aceitável. Então, isso muda também conforme o tempo. E como a sociedade está dentro da empresa, então, né, dentro da empresa você não precisa colocar no código de ética que você não pode bater no seu amiguinho, porque isso, né, já faz parte, né, das regras morais, que você não pode sair por aí batendo nas pessoas, né? Então o que vai ter no código de ética? Código de ética vai vir escrito aquelas coisas, né, que o profissional deve fazer e o que não deve fazer. Fala-se muito sobre ética, mas isso dificilmente chega na ponta, que é na recepcionista, no faturista, né? O pessoal da ponta quase não se ouve falar sobre ética. E eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, que é duas coisas importantes, né? Quem está na linha de frente, né? Hoje é obrigatório toda empresa ter lá à disposição do cliente o Código de Defesa do Consumidor, né? Tem que estar lá. E quem foi o profissional que já leu o Código de Defesa do Consumidor? Lá ninguém leu, né? Então, isso é uma coisa que precisa conhecer. Às vezes, o profissional ele tem atitudes erradas, não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque ele não sabe. Ele não sabe, exatamente. Né? Então, precisa ler o Código de Defesa do Consumidor, precisa conhecer, e precisa conhecer o Código de Ética da área que ele atua, né? Da área de saúde, da área médica, né? Se cada área profissional tem o seu código de ética, né? E tem coisas muito, muito básicas, muito, muito simples, né? Como não falar mal do seu colega na frente do cliente, né? Não menosprezar a empresa que você trabalha, você sempre defender a empresa, sempre defender o colega, né? Diante de uma situação complicada ali com o cliente está se queixando, né? O comportamento respeitoso entre os colegas, né? Não passar a informação da empresa para fora, para outras empresas, né? Porque a gente lida muito com informação, né? Com dados, né? E esses dados não podem ser passados adiante, né? Aquilo que o cliente fala, conta, não pode ser conversado, não pode ficar de risinho, né? A fofoca no ambiente de trabalho, isso é antiético, né? É verdade. Eu costumo dizer que as atividades, o operacional a gente ensina. A ética é também ensinável, mas tem coisas que não dá para tolerar. E a fofoca é uma das coisas que eu não tolero muito, não. Ninguém tolera. Ninguém tolera. Fofoca eu não tolero, não. Né? Quando eu descubro numa equipe minha, eu já dou um jeito de... E você acha mais difícil, assim, você ter o fofoca, assim, nas empresas maiores ou nas empresas menores, ou é tudo igual? Ou... Não, toda empresa tem. Toda empresa tem. É igual o cara pessimista, né? Toda empresa tem o cara pessimista, que sempre diz que não vai dar certo, que ninguém vai conseguir nada. Né? Toda equipe tem um cara desse, né? A fofoca também é, mas aí depende muito da liderança também, né? Isso é verdade. Se tiver uma liderança que não deixa a fofoca correr, não dá trela, aí acaba, né? Porque a fofoca ela só continua porque tem gente alimentando, né? Isso. Se não tiver ninguém alimentando a fofoca, ela acaba. É verdade. E também tem aquela história de você reclamar da empresa que você trabalha na rede social. Olha, mas a empresa que eu trabalho fez isso, fez aquilo. Aí o seu superior está na sua rede social, é seu amigo. Aí você chega no dia seguinte e toma, né, uma advertência. Isso. Uma chamada. Isso é inaceitável para a empresa, pode dar demissão por justa causa. Né? Então, você não pode tirar fotos com uniforme, tirar foto na empresa aparecendo o logo da empresa. Né? Teve uma situação engraçada no cliente meu, a
supervisora, coordenadora, ela tinha assumido recentemente, né? E as recepcionistas estavam insatisfeitas, não estavam gostando muito daquela situação nova, né? Aí uma das recepcionistas tirou uma selfie na recepção, com o uniforme da empresa, o logo da empresa atrás, tirou a foto e colocou no Facebook e escreveu assim: aqui ninguém manda em mim. Eita! Foi uma indireta, né? Aí a coordenadora... Uma indireta bem direta. Mandou, olha só, o que eu faço com isso aqui, né? Aí eu falei assim, olha, isso daí pode até mandar ela embora, mas a gente vai fazer um treinamento, vamos conversar. Você está entrando agora, ainda está ganhando a credibilidade delas, né? Então vamos avançar, trabalhar isso aí um pouquinho, né? Mas esse é um tipo de comportamento que não se pode ter de jeito nenhum, né? E também tem aquela velha história, né, o Daniela, que a gente tem que sempre participar, né? Treinamento. A equipe tem que estar constantemente sendo treinada. Isso aí não tem pra onde fugir. E deixa eu te falar, que dica você daria para o profissional que trabalha num ambiente, num setor aí mais agitado, mais loucão, aquele setor que o pessoal que sai correndo? Eu acho mais fácil trabalhar num ambiente assim do que quando não tem nada para fazer, né? Porque quando não tem nada para fazer é que o pessoal começa a fazer muita bobagem, né? Então tem que ter trabalho mesmo, né? O que tem que ter é foco, né? É foco nas atividades, no que está fazendo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de manter o foco, se distrai com muitas coisas. Se distrai com a pessoa falando, se distrai com o celular, tem facilidade de distração, né? E essa pessoa precisa encontrar recursos, encontrar meios para conseguir manter o foco. Né? Com certeza. Porque manter o foco gera produtividade, termina o trabalho mais rápido, ninguém leva trabalho para casa, né? Ninguém fica depois do horário, né? Isso dá uma paz sair no horário. O que acontece é que tem muita distração, muita conversa paralela, né? Sair toda hora, né? Sai para comer, sai para fumar, sai para... Então, são coisas que interrompem muito o fluxo de trabalho. Sim, lógico. E aí atrapalha, né? Mas o trabalho movimentado assim é bom. Sim, sim. É melhor do que quando não tem nada. E eu fico pensando assim, imagina numa recepção, por exemplo, aí tá lá uma emergência, o paciente entra, o paciente sai, e aí a recepcionista tá prestando atenção, não vale a pena ver de novo. Exatamente. E aí tira o foco, né? Ou então você tá lá fechando, chegando lá o prontuário para você olhar, fazer lá a conferência, aí o seu WhatsApp já toca ali, você para o que você está fazendo, aí vai responder a pessoa. Né? Aí é complicado, complica para você. Não dá. Tem que conversar consigo mesmo. Olha, eu aqui estou no meu momento profissional, foco naquilo ali e segue adiante. Né? Será que é legal fazer digamos, uma regra, mas por exemplo, nas empresas menores é mais complicado, mas nas empresas maiores, você tem que subir para o setor sem nada, deixa tudo no seu armário. Será que uma regra dessa já não diminuiria o... Diminui, mas tem também uma questão ética aí, né? E que pode gerar um problema para a empresa ou para essa liderança. Né? Por exemplo, a liderança, ela impede o profissional de estar com o celular. Aí vamos que acontece uma situação grave e essa pessoa não foi avisada porque ela não estava com o celular. Então, isso pode gerar um problema para a empresa, né? Então, a liderança, os colaboradores têm que chegar aí no ponto de equilíbrio para que não fique nem ruim para a empresa e nem ruim para o funcionário. Não, é verdade. E, Daniela,
se você fosse me dar, assim, uma dica matadora, aquela dica, assim, que é para mudar a minha vida para sempre. A partir daqui, você não vai ser mais o mesmo. Para um profissional que quer se destacar no ambiente de trabalho ou que quer conseguir uma oportunidade melhor do que ele já tem. Uhum. Eu sempre agi da seguinte forma, né? Eu comecei a trabalhar com eventos com 17 anos. Eu comecei a trabalhar com 15, né? Mas nessa empresa foi com 17 anos que eu assumi a liderança muito rápido, com apenas 8 meses, né? Entrei como auxiliar de escritório e em apenas 8 meses eu assumi a gerência geral da empresa. Por que isso aconteceu? Eu sempre puxava a responsabilidade para mim. Todo problema que acontecia, eu ia lá, assumia. Tinha um colega de trabalho que falava assim, que cliente chato, que não sei o que. Eu chegava para ele e falava, não se preocupa não, deixa que eu atendo. Chegava lá, naquele negócio chato, eu odeio fazer isso, não se preocupa não, deixa que eu faço. Eu fui puxando tudo, né? Então, rapidamente, eu consegui conquistar a liderança nessa empresa. Então, se a pessoa estiver disposta a assumir novas responsabilidades, porque é claro que quando você puxa a responsabilidade para si, mais responsabilidade você vai ter, porque você vai se destacar, né? E rapidamente você vai recebendo mais responsabilidade, né? Então, se você está disposto a crescer e assumir novas responsabilidades, puxa a responsabilidade para si, cola com a liderança, coloque-se sempre disponível, né? Eu fui secretária no início da minha carreira, eu sempre chegava para o meu chefe antes de ir embora e eu falava assim, tenha mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Né? Falta alguma coisa? Não, tá tudo bem. Então eu já tô indo e tal. Eu não pegava minhas coisas, eu dava a hora, 6 horas da tarde, pegava minhas coisas e ia embora. A maioria faz isso, né? Dá um horário, arruma as coisas e vai embora, né? Eu não, antes de ir embora, eu entrava lá na sala do chefe, perguntava se tinha mais alguma coisa, se eu podia ajudar em mais alguma coisa, antes de ir embora, né? Então, colar com a liderança, estar sempre solícito, observando tudo que acontece, se colocando à disposição. Às vezes, também, uma falha que... Não uma falha, né? É um comportamento do pessoal, né? Que pensa muito em crescer para cima, né? Em conquistar cargos de liderança para cima, né? Supervisão, coordenação e tal, mas se esquece que crescer para os lados também é bom, né? E na empresa nós temos muitas oportunidades assim, né? Às vezes tem alguém na recepção, a recepção está um pouco ansiosa, e aí o pessoal lá do faturamento arrancando os cabelos, porque tem muita demanda, muito trabalho, e aí chama alguém da recepção lá para dar um apoio, para dar uma força, aquele funcionário vai de bico, vai de cara mais satisfeito. Acontece demais isso. Isso não é meu trabalho, não é responsabilidade minha. Só que se esquece que aquela ali é uma excelente oportunidade de trabalho. Estou vendo aqui Elis. Oi, Elis. Tudo bem? É uma excelente oportunidade de aprendizado, né? Verdade. Porque a empresa que a gente trabalha é a nossa melhor escola. Né, que a gente aprende na empresa, a gente não aprende na faculdade, não aprende em curso, não aprende em lugar nenhum. Né? Então, a gente precisa valorizar esse ambiente, né, de educação que a gente tem na própria empresa. Né? E quanto mais a gente puder aprender sobre outras áreas que estão ali, paralelas ali com a gente, né, na mesma linha hierárquica, é bom, né? Porque eu sempre falo, né, com os meus alunos que não existe emprego fixo. Todo emprego é temporário. Todo emprego é temporário. Então, a gente tem que estar sempre pronto, né? E quanto mais conhecimento for para crescer dentro da própria empresa, conquistar uma outra posição na empresa, mas ou quando sair dali, você tem uma bagagem grande que você pode... tem um leque de opções maior no mercado para poder, né? Para poder conquistar, né? Com certeza. Com certeza. E também ter a sobriedade, né, Daniela, de dizer, eu não vou conseguir, eu não consigo, eu não sei fazer, ter a sinceridade de chegar e falar, eu não sei, ou então você pode me ensinar, entendeu? Porque às vezes jogam em cima da gente, né? Às vezes tem situações que
largam em cima E da a gente. pessoa fica com vergonha, né, de perguntar, Sim, né? exato. Mas não precisa ter vergonha de perguntar, não. Sabe que o maior Exatamente. prazer das pessoas, principalmente dos líderes, Uhum. é o prazer de ensinar, Lógico. sabe? Então, se você pergunta, pô, você pode me ajudar? Ele vai ter prazer em ajudar, né? Então, não Lógico. precisa ter vergonha de perguntar. E às vezes ele quer que você diga justamente isso, né? Para saber qual é a sua. Às vezes você está lá quietinho, e às vezes ele vê, porque o líder tem muito disso, ele às vezes tem aquele tato de olhar para aquele profissional e ver que aquele profissional tem a capacidade, dá para despertar nele alguma coisa, e às vezes ele te coloca ali algo mais para ver se você toma aquele clique, sabe? Para você acordar e ver que você tem capacidade de fazer. Eu costumo sempre dizer, todos nós somos excelentes profissionais. A gente pode chegar onde a gente quiser. Só depende da gente. A gente tem que correr atrás, a gente tem que dar as caras e fazer tudo aí que a gente puder e o que não puder também para poder conseguir. E aí, você sabe, Daniela, o meu primeiro emprego nessa área da saúde, primeiro contato que eu tive nessa área da saúde, foi numa empresa de terceirização e treinamento. Então, eles trabalhavam com a terceirização de faturamento, de vários produtos, né, nessa área de saúde, enfermagem, enfim. E também treinavam curso de faturamento, curso de glose, tal. E aí, quando eu entrei lá, eu trabalhava na administração, né? Onde o pessoal ia pagar, o pessoal fazia matrícula para os cursos. E aí, eu via sempre, volta e meia, eu via o mesmo rosto, fazendo curso, fazendo de novo, fazendo de novo. Eu ficava assim, gente, mas não já veio aqui, não já fez esse curso, será que não aprendeu? Mas aí depois eu entendi que o profissional, assim, a gente trabalha em recepção, faturamento, a gente que trabalha com glosa, a gente que trabalha com enfermagem, enfim, essa área da saúde, ela muda muito constantemente, e a gente se vê na necessidade de sempre estar fazendo algum treinamento. E eu queria que você me dissesse com que frequência o profissional ele precisa fazer uma reciclagem, um curso, é todo ano, é de 6 em 6 meses, ou quando surge alguma coisa. O profissional, um bom profissional, aquele que busca a qualidade no que faz, aquele que busca algo mais, com que frequência ele tem que participar desses treinamentos, cursos, enfim? Bom, um bom profissional, ele está constantemente aprendendo, né? Seja através de um curso, seja através de um material disponível na internet, de vídeos, de e-books, ou apostilas, ou livros, né? A gente tem hoje tem muito material disponível, muitas opções, né? Você tem curso gratuito, você tem curso online, tem curso presencial, tem faculdade, tem pós-graduação, tem livro, né? Tem seminário, né? Tanta coisa, né? Tanta oferta que tem, né? Então, hoje não é desculpa mais para dizer assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não tem desculpa, né? E o profissional que zela pela sua profissão, né, pela sua carreira, ele está sempre aprendendo de algum modo, ou fazendo curso, ou lendo livro, e tal, né? Isso que você falou dos mesmos rostos fazendo os cursos, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi muito isso, eu estudo psicanálise, e nos cursos de psicanálise a gente vê muito isso, né? Tem um curso lá, psicanálise do adolescente, aí você vê que a pessoa fez esse ano, fez no outro ano, fez no outro ano, já está fazendo 15 cursos, né? Às vezes até com o mesmo professor, mas tá. E o que eu aprendi é o seguinte, a nossa capacidade de absorver conhecimento, ela muda, ela vai sendo aumentada, a gente vai amadurecendo, né? Há 3 anos atrás, o Abner era uma pessoa completamente diferente de hoje, né? Se você sentar numa sala de hoje, fazer um curso que você fez há 5 anos atrás, você vai, mesmo que seja o mesmo curso, você vai ver e entender coisas completamente diferentes que você não entendeu há 5 anos atrás, porque você não tinha maturidade suficiente naquela época para entender, né? Então, às vezes, eu encontro pessoas que falam assim, mas esse curso aí eu já fiz. Mas fez quando? Pô? Fez quantos anos atrás?
pode fazer o curso de novo, né? E pode fazer curso com outros instrutores e outra instituição, que muda. O professor ele sempre fala da sua linguagem, né, da sua experiência, né? Então tem a experiência do professor, então só de ser o professor diferente já muda tudo, né? E aí tem a própria dinâmica da sala de aula, né? Os participantes, né? Que cada um tem a sua história, então na verdade são os alunos, né, que fazem toda a diferença no curso, né? Dependendo do nível intelectual dos alunos, de como os alunos vão conduzir o curso, né? Os meus cursos eles são muito dinâmicos, né? Eu trabalho com base na experiência e erro, tanto minha quanto dos alunos. Então, os alunos são motivados a contarem as suas experiências e a gente vai trabalhando em cima dessas experiências, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso, está sempre buscando, e não tem problema fazer o mesmo curso, que já fez algum tempo atrás, porque com certeza você vai ter uma maturidade diferente, você vai compreender coisas que naquela época você não compreendeu. É verdade. E a gente vê muito isso porque, às vezes, a gente tá falando, às vezes, por exemplo, a gente vê isso muito na live, que a gente tem feito muito nessa época de pandemia, né, que o pessoal está em casa, e a gente tem falado, às vezes a gente acaba falando do mesmo assunto, mas com um entendimento diferente do que a gente falou na semana anterior, entendeu? Ou com outra linguagem, ou as pessoas que estão assistindo têm uma outra experiência, aí vem comentários novos e trazem novos tópicos, ou o mesmo tópico com outra visão. E eu acho bacana isso, eu sempre falo isso, gente, procurem fazer cursos, procurem fazer treinamento, participar de treinamentos, se não com o mesmo, mas com outro professor, que aí vai ter outros alunos com certeza, aí você vai conversar com outro aluno, que aí você vai aprender com a experiência do professor, com a experiência do seu colega do lado ali que está... Entendeu? E eu acho muito importante isso, você estudar constantemente. E a gente trabalha, assim, na área da saúde, a gente precisa estar. Por exemplo, essa pandemia mudou um monte de coisa. A gente chegou assim, era uma coisa e já lançaram outra, e falou agora que tem outros procedimentos e tem outra maneira de fazer, e aí a gente já ficou meio ali buscando nos grupos, gente, ó, quem já fez, já errou, para falar para a gente não errar, por favor. É isso aí. A gente aprendendo com os erros dos outros, né? Por isso essas comunidades, né, esses grupos são muito importantes, né? Você está de parabéns com o seu grupo de obrigado. Que é ótimo. Obrigado. E Daniela, eu quero te agradecer por vir aqui, por disponibilizar um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente, falar um pouco da sua experiência, da sua bagagem aí, de tudo que você já sabe, tudo que você já viu, tudo que você já passou. Com certeza foi muito agregador para todos nós que estamos aqui, né, nessa noite. Espero te receber mais vezes aqui. Quero dizer que o canal está sempre aberto. Esse formato de Google Meet, eu particularmente, eu gostei bastante, achei um pouco mais dinâmico do que a live, porque a gente vê os rostinhos aqui de cada um, e na live a gente só vê lá subindo os comentários. E não dá nem tempo de ler, né? Porque ou você fala, ou você lê, aí você fica... Exatamente, aí volta lá, peraí, mas já passou e não dá. E aí, às vezes, é tanta coisa para falar, e aqui a gente vê o rosto de cada um, a gente conhece quem é cada um, que está aqui com a gente, e eu gostei muito desse formato. Acho que eu vou investir um pouco mais nesse formato. Vamos. E aí, eu quero te agradecer, se você tiver alguma coisa para dizer, alguma mensagem para deixar. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Sim, é verdade. Se alguém tem alguma dúvida. Vamos lá, gente, aproveita que não é todo dia, não. Tô cheio de aluno aqui, Maria, Elisângela, Adriana, Josiane. Boa noite. Cheio de aluno aqui, a Maria. Fala, Maria. A Cristina. Boa noite para todos.
Eu queria saber assim, como a gente pode assim, proceder com os funcionários que estão desmotivados. É bem complicado, porque tem a parte financeira e tem a parte pessoal. Cada um trata de uma forma. Tem pessoas que vão, mesmo insatisfeitas, vão tentar fazer o melhor pelo profissionalismo, né? Vão tentar atingir o que está se pedindo ali naquele local. Mas tem pessoas não, que já ficam revoltadas, já não querem mais fazer nada, aí você solicita e a pessoa fica ali naquele marasmo, digamos assim. Fica, daqui a pouco eu faço, dependendo da tarefa que né, a pessoa tem que cumprir. E então, como a gente se comporta com a pessoa dessa forma? O que eu falo para a pessoa? Isso é onde eu trabalho, eu vivencio isso com a pessoa, e eu estou tentando, assim, buscar, a pessoa sei que tem satisfações, no momento não é momento agora a gente ficar pedindo nem aumento de salário, nada disso. O momento é você manter o seu trabalho ali e continuar dando resultado, pelo menos no pouco que você consegue fazer hoje, né? E a pessoa que tem baixa motivação, o salário não vai resolver. Não vai. Eu passei por uma experiência dessa numa empresa de consultoria, eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa, e o gerente ele tinha muitos problemas com a sua equipe, né? Muitas brigas internas e tal, muita insatisfação, e ele achou que aumentando o salário de todo mundo ia resolver. Ele colocou um super salário, né? Botou a folha de pagamento lá em cima, né? E não adiantou nada. Continuou tudo igual, né? Então, a motivação é algo que é de dentro, é da pessoa, entendeu? Existem gatilhos, o ambiente, aquilo que você fala, mas se a pessoa internamente ela não está bem, não está satisfeita consigo mesma, isso vai aparecer, né? Vai aparecer em forma de reclamação, né? Em forma de falta de produtividade, né? A pessoa vai molengando o dia todo, né? E o que fazer com isso? Primeiro precisa se identificar, né? Tem que conversar muito com essa pessoa para identificar o que é e tentar mudar a mentalidade dessa pessoa. Por isso que o trabalho dos psicólogos organizacionais e do coach dentro da empresa é importante, porque ele pode virar essa chave desse profissional, mas depende mais do profissional do que está de fora. Entendeu? Então, precisa conversar bastante, tentar entender, tentar mostrar possibilidades, porque o que acontece para essa pessoa é que essa pessoa ela não consegue enxergar o que está, as oportunidades que estão fora. Ela sempre acha que está tudo ruim, que nada vai dar certo, então ela não consegue enxergar as oportunidades e por isso que ela não sai do lugar, né? E também procurar ver, né, o quanto que isso está afetando a equipe. Às vezes um profissional desse pode desmotivar, trazer um ambiente muito ruim, né? Isso é verdade. Às vezes é tipo, como é que é? A gota de limão, né? Que fala que deixa a massa toda. Isso. Às vezes é um profissional que está desmotivado, mas ali é um profissional que a equipe gosta, e aí traz todo aquele transtorno para a equipe como um todo, né? Que acaba contaminando, digamos assim, o resto do pessoal. É a famosa fofoquinha, né? Exatamente. E aí às vezes ele está há mais tempo ali, é o profissional que ele está há mais tempo, ele sabe de mais coisa, ele já viveu muito o que aconteceu ali, ele está há vários anos, e aí ele começa a falar, às vezes você vem com muito gás, e aí ele chega assim, mas não vale a pena não, porque fulano faz isso. Geralmente essas coisas partem de funcionários antigos, né, para os novos, né? De desmotivar os novos. Né? Geralmente isso acontece com funcionário antigo. Esse aqui tu não vai a lugar nenhum, tu não vai sair daqui, aí já era, já foi. E eu já vi muito isso. O funcionário novo der corda, né? Fica igualzinho, né?
Exatamente. Eu já vi muito isso nas empresas que eu passei, o Daniela, o pessoal assim que está me ouvindo aí, eu já vi muito isso, entendeu? De eu chegar nas empresas e aí a gente tem profissionais ali que têm vários anos de casa, já fui numa empresa que tinha um profissional ali que tinha 38 anos na casa, e aí você tem assim uma você não consegue ir, né? Você não consegue adentrar ali, você tem uma resistência ali forte. E aí é muito jogo de cintura, é muita conversa, porque você pede para fazer alguma coisa, e aí você ouve uma piada do tipo, mas ele te contratou para fazer isso, então você faz, tá entendendo? Então é uma coisa bem complicada. Acho que pessoas é muito complicada, né, professor? Eu sempre falo que tem que tratar as pessoas com amor, sabe? É que falta muito amor nas palavras, no que faz e tal, né? É você conquistar a pessoa, trazer a pessoa para você, né? Você pega essa pessoa assim, muito, muito ruim mesmo de coisa, traz essa pessoa. Junto com essa pessoa, ela vai amolecendo. Ela vai... Eu sempre falo lá no consultório que o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, a gente tem que tratar esse paciente com amor. Porque se fosse os nossos pais, né? Então, assim, a gente tem que... Eu sempre falo isso para todo mundo. Para os dentistas novos, para os estagiários. Gente, o paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, vamos tratar todo mundo, né, bem. E, assim, você entra numa empresa que a pessoa está 38 anos lá e ela começa a falar mal da empresa. Gente, é burrice. Você vai pensar, ué, então o que essa pessoa está fazendo aqui há 38 anos? Se é tão ruim assim. Aí vai na cabeça da pessoa, né? É inteligência. Porque eu ia parar e ia pensar, falar, bem, não é, eu ia falar para a pessoa, então isso aqui não é tão ruim, porque você está aqui há 38 anos. Não é possível. Enfim, mas tem isso acontece muito, né? Não, e aí você pega, às vezes, essa pessoa às vezes pega, Maria, um funcionário que está em início de carreira, que às vezes é a primeira experiência de trabalho desse profissional, e não tem essa maturidade de raciocinar a esse ponto, de pensar, entendeu? A gente que já está na estrada, que já conhece, já lidou com vários tipos de pessoas, a gente já conhece, né, os tipos de pessoas que a gente pode encontrar. Mas muitas vezes é um profissional novo, é um jovem, né, que está começando e está aí no início, e é complicado, é bem, bem difícil. Eu acho que não tem coisa pior do que a desmotivação. Não tem, não tem. A pessoa chega cheia de gás e você é desmotivado ali, acho que é muito ruim. Fica uma coisa pesada. Bem, eu acho, né? Eu costumo falar que a escolha ela é dos dois lados, né? A empresa ela pode te escolher para trabalhar, né? No processo seletivo, ela faz uma escolha e você pode escolher se vai trabalhar na empresa. Você não é obrigado a trabalhar naquela empresa porque aquela empresa te escolheu, né? Você não é obrigado a trabalhar porque a situação está difícil. Você precisa analisar. Tem gente que entra na empresa e não sabe nada da empresa. Então, faz uma visita, vê como é que é o ambiente, conhece as pessoas que estão lá, né? Pesquisa sobre a empresa na internet, né? Eu costumo dizer... Fala, Maria. Eu costumo dizer que é a nossa primeira casa, que a segunda casa é a que a gente dorme. Então, a gente tem que analisar, porque é ali que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. Então, a gente tem que ir com prazer. Eu costumo dizer que quando eu subo a escada do consultório, os meus problemas ficam lá atrás, porque ninguém tem nada com isso. Problema, eu tenho um monte, todo mundo tem. Então, assim, quando eu subo, você não tem nada com isso, os pacientes não têm. Às vezes, é uma senhorinha que está precisando de uma palavra, alguma coisa, você já chega batendo porta. Então, assim, ninguém tem nada com os seus problemas. Então, assim, a gente passa a maioria do nosso dia lá dentro, que a gente só vem para casa para dormir. Então, por que não faz com amor? Não está satisfeito? Dá vaga para quem quer. Eu costumo sempre falar isso para os estagiários. Não quer? Tem quem queira. Tem quem queira. Não adianta. Ruim ou bom, tem quem queira. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer com muito amor, porque a gente passa muito mais tempo ali com aquelas pessoas do que com nossos filhos, com nossos maridos, né? Enfim, chega de falar por hoje.
Professora Daniela, você está com curso, né? Lançou aí, está para lançar. Tanto curso, Abner, você não tem noção da realidade. Eu acordo e durmo preparando conteúdo, né? Sonha com conteúdo, né? Já sonha com... Sonho em poucos dias, do 2 em 1, recepcionista para a área da saúde e faturamento de contas médicas para iniciantes. Tem qualidade na recepção em saúde, que esse é o mais vendido, né? Esse é o curso mais vendido, tem ele tanto presencial quanto online. Tem o curso de auditoria e consultoria de contas médicas, que a Maria Cristina está inscrita, a Maria. A Adriana Elisângela está no curso de gestão de consultórios para secretários. Gestão de consultórios para secretários, né? Já está no finalzinho o curso, aí eu vou abrir novas vagas. E eu já abri uma inscrição, o curso começa dia 19, de recurso de glosas, né, que a professora está produzindo. Né? Tem curso na área de credenciamento, até curso na área de estética, nós estamos produzindo e vamos lançar em breve. Beleza. Esse credenciamento o pessoal pede muito, credenciamento e glosa. Credenciamento e glosa. O pessoal fala muito, pede muito, porque são duas áreas muito carentes que a gente vê aí, né? Glosa é a primeira disparada aí que, nesses tempos de pouco dinheiro, as operadoras de saúde estão segurando o nosso dinheiro lá com eles, né? E aí a gente tem que... a Maria Cristina tá... E aí a gente tem que correr atrás. E credenciamento, porque muita gente quer se credenciar. E é um bom negócio ainda atender planos de saúde. É um ótimo negócio, se você souber negociar. E aí esses cursos ajudam muito quem está aí nessa estrada. Daniela, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que ficou aqui com a gente, escutando a gente falar. E quero dizer, Daniela, que está sempre aberto o canal, tanto por essa nova plataforma que eu amei, quanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, a hora que quiser. Está aberto para vocês também, pessoal. Está aberto para vocês também. Se vocês quiserem aparecer lá. Vocês mandam recadinho para a gente de cursos ou temas que gostaria que a gente falasse aqui, né? Pois amanhã vai ter live, terça-feira... Não, amanhã é terça. Amanhã vai ter live, quarta vai ter live. A gente vai comemorar aí juntos. Aparece lá, pede para participar, que aí vai que tá tudo tranquilo. Eu clico lá, vocês aparecem online, ao vivo lá, para todo mundo conhecer vocês. A gente vai escolher lá o pessoal que está assistindo, alguém para entrar online ao vivo na hora lá para dar um oi, hein? Ai, meu Deus. Mas a gente tem que comemorar mesmo, tá muito difícil as coisas. Eu falei esses dias que eu estava falando lá na clínica, as coisas estão muito difíceis, a gente ficar só olhando para o lado ruim, entendeu? A gente fica deprimido, a gente tem que comemorar mesmo. É o dia do faturista, vamos comemorar. É o dia do meio ambiente, vamos comemorar. Isso, Maria, vamos comemorar. É o dia de qualquer coisa. Abre no Google e pergunta, hoje é dia de quê? Aí você comemora. Exatamente. Gente, muito obrigado e até uma próxima. Espero vocês amanhã. Espero vocês na quarta lá no Instagram para conversar com a gente, tá? Tchau, gente. Tá bom. Tchau. Beijo.